Eu sou Carlos Galdino e, surpresa, depois de quase um ano que saiu a primeira edição, esta é a segunda edição do Fall Concilium, tentando um formato um pouco diferente, fazendo uma abordagem por sessão de conselho universitário. Esta é uma tentativa de retomada que eu vou ver se consigo me organizar para que esse spin-off realmente ande como deveria. Nesta edição, vocês vão ver um pouco do que aconteceu no Consune no dia 5 de junho de 2017. Como um dos assuntos é a polêmica envolvendo a EBSER aqui no Hospital Universitário da UFAL, esse assunto se mescla também com... acaba entrando na assembleia que teve dos técnicos no dia 7 de junho. A EBSER é o ponto central e como esse assunto é complexo do que está acontecendo aqui, este episódio vai começar não com o Consune propriamente, mas com a fala de um dos coordenadores gerais do Sintufal, o Davi, fazendo um resumo simples, factual do que aconteceu para você que não acompanhou a situação, principalmente que não é daqui, né, de Alagoas, ou não tem ligação com o UFAL. Mas isso que está acontecendo aqui é uma questão séria que pode abrir precedente e impactar no Brasil inteiro. Então, se você se importa com questões universitárias, com o funcionamento de hospitais universitários e a terceirização que aconteceu na saúde, especificamente nesses hospitais, eu recomendo que escutem esse episódio. No dia 30 de maio, houve uma audiência pública, né, no Congresso Nacional que se discutiu, né, a autonomia das universidades e a relação que existia com a EBSER. Na oportunidade, a superintendente Fátima Cianinski fez uma fala em que defendeu a extinção da EBSER enquanto política pública, ou seja, a ideia de que a EBSER não havia resolvido, como era a sua promessa, a crise dos hospitais universitários, né, não tinha trazido mais recursos, não tinha solucionado nenhum dos graves problemas que sempre se enfrentou nos hospitais universitários. Ao mesmo tempo que defendeu a incorporação dos trabalhadores empregados públicos da EBSER ao quadro do TRJU. Diante disso, né, houveram algumas reações, né, entre elas uma nota do Sindice Alagoas, né, assinada por outros sindicatos também, da base da EBSER, repudiando essa fala da superintendente e cobrando, né, alguma forma de intervenção da presidência da EBSER frente a essa situação. Houveram também abaixo-assinados pela exoneração da mesma, né, houveram abaixo-assinados em solidariedade e diversas notas em solidariedade à superintendente Fátima também. E no dia de ontem, né, sendo publicado hoje no Diário Oficial, foi feita a exoneração, né, da superintendente Fátima, que né, como rege as normas da própria EBSER, fora indicada, né, como é prerrogativa do cargo, pela reitora Valéria Correia, né, homologada pela EBSER. O que a gente teve foi um cenário novo em que a EBSER, nacionalmente, de cima para baixo, exonerou a superintendente. Então, diante desse fato, a gente precisa discutir como nossa categoria, enquanto trabalhadores, enquanto Sintufal, o que é que nós vamos fazer diante dessa situação. Enfim, isso é um resumo, né, o mais breve e mais factual possível da situação. Neste Consune do dia 5, foi votada uma mudança no processo de revalidação de títulos estrangeiros. Foi feita a votação também de uma cessão onerosa de terreno da UFAL, que é para a construção de um hospital pela prefeitura. Um hospital avaliado em 27 milhões de reais, né, a construção.
Tivemos uma nota sobre a conjuntura nacional que vocês vão ouvir só no final do episódio. Um estudante de Delmiro reclamou de problema na estrutura do auditório de lá, do campus do Sertão, dizendo que estava tudo irregular, assim, chegando a chover no carpete e nas cadeiras do auditório. O vice-reitor respondeu dizendo que a construção ainda está em garantia e por isso não poderia ser feita uma medida por fora da empresa. Então estão tentando juntar todo o material jurídico necessário para que a empresa arque com a correção da estrutura do auditório. Foi votada também a abertura de um curso de especialização de assessoria de imprensa e a reformulação do projeto pedagógico do curso de graduação em Ciências Econômicas, que fica no Polo Santana de Ipanema, ligado ao campus do Sertão. Esse em particular é interessante porque é um projeto pedagógico que rompe com a estrutura que a gente tem visto no interior de uso do tronco inicial e eixos, né? Baseado em tronco inicial e eixos. Isso pode ser um precedente e outros cursos venham a seguir o mesmo caminho. O modelo de tronco inicial que a gente utiliza tem algumas vantagens bem interessantes, mas também sofre muitas críticas. É isso, vocês vão ouvir agora alguns textos que foram lidos lá no Consune, de alguns tópicos, e a gente entra no ponto principal, que é a EBSER. Parecer, Conselho de Curadores da UFAL, CURA. Processo número 019581, 2015-99 e 010-538, 2015-68. Procedência, Gabinete da Reitoria da UFAL. Assunto, cessão onerosa de uso de bem público imóvel. Histórico. Trata-se de consulta formal, objetivando o pronunciamento do Conselho de Curadores, CURA-UFAL, acerca da análise de solicitação do terceiro termo aditivo, que trata da cessão onerosa de uso de bem público imóvel para a construção pela Prefeitura Municipal de Maceió de um hospital materno-infantil. A cessão refere-se ao terreno de propriedade da Universidade Federal de Alagoas e constante do instrumento jurídico já acordado no ano de 2006, número 001/2006, e demais termos aditivos subsequentes. Ressalte-se que o parecer favorável da Procuradoria-Geral Federal da UFAL, número 99/2017, emitido em 19 de maio de 2017, enfatiza que, abre aspas, o objeto da cessão de uso consistirá na utilização de área de propriedade da UFAL, localizada no campus AC Simões, fecha aspas. Ademais, descreve que a Superintendência de Infraestruturas, Sinfra-UFAL, já forneceu o devido aval técnico sobre a cessão de mais 50 mil metros quadrados para a construção do referido hospital, perfazendo-se um montante de área final de 246.780 metros quadrados. O Conselho de Curadores, CURA-UFAL, recomenda a designação de um representante legal da parte da Prefeitura Municipal de Maceió para garantir a efetiva interlocução das ações de contrapartida previamente estabelecidas para a UFAL. Desta forma, amparados na legislação vigente, o Conselho de Curadores, CURA-UFAL, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e tendo em vista a relevância social da referida demanda, recomenda a cessão de uso onerosa ao Conselho Universitário Consune para a devida homologação final. É o nosso parecer conclusivo em 1º de junho de 2017. Assinam o administrador João Geraldo de Oliveira Lima, presidente do CURA e representante do Conselho Regional de Administração de Alagoas. O contador José Vieira dos Santos, vice-presidente do CURA e representante do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Alagoas. O professor Valdemir da Silva, representante docente, votado na FEAC. O técnico administrativo João Paulo Fonseca Almeida, representante técnico. E André de Albuquerque Barbosa, representante estudantil. Esse é o parecer. O curso a ser oferecido pela Unidade Acadêmica Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, CHCA, UFAL, na modalidade presencial e aberto, com 25 vagas oferecidas,
sendo uma reservada para servidor da UFAL, programado com uma carga horária de 387 horas, a ser realizado no período de 18 meses, tem como público-alvo os graduados em jornalismo e busca propiciar a qualificação de jornalistas para atuação em assessoria de imprensa, tanto de empresas públicas quanto na área privada, além de instituições do terceiro setor. Constam nos autos do processo o posicionamento favorável da unidade acadêmica envolvida, ICHCA, a minuta de regimento interno de funcionamento do curso, bem como o parecer técnico favorável da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROPEP, que recomenda a sua aprovação pelo Consune. A deliberação da Câmara Acadêmica foi de aprovar o projeto com 17 votos favoráveis e uma abstenção. Proposta de reformulação do projeto pedagógico de curso. Trata-se de proposta amplamente discutida pelo Núcleo Docente Estruturante, NDE, a coordenação do curso de graduação em Ciências Econômicas Bacharelado da Unidade de Santana de Ipanema, Campo do Sertão, e a Pró-Reitoria de Graduação Prograde, com vistas à elaboração de um novo projeto pedagógico. Constam nos autos do processo posicionamento favorável da direção do Campo do Sertão, bem como o parecer técnico conclusivo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação Prograde, que recomenda favoravelmente a sua aprovação pelo Consune. O conjunto de reformulações e inovações decorrentes da proposta se encontra no parecer anexo a este relatório. Essa proposta foi aprovada por unanimidade de votos na Câmara Acadêmica do dia 22 de maio de 2017. A comunidade universitária, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, para esclarecer o nosso posicionamento a respeito dos trabalhadores e trabalhadoras concursados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Desde que assumimos a direção do HU, através da nomeação da professora doutora Maria de Fátima Celiansky de Andreazzi, empossada no dia 30 de maio de 2016, temos buscado dialogar com todos os trabalhadores e trabalhadoras, estabelecendo fluxos de trabalho e rotinas, inclusive definindo cargos internos sem discriminação pelo tipo de trabalho, pelo tipo de vínculo RJU ou CLT ou de outra natureza. Para nós, independente do tipo de vínculo trabalhista, todos e todas são trabalhadores e trabalhadoras do HU, da UFAL. Buscamos sempre, de forma coletiva, dirimir os conflitos existentes no hospital decorrentes da duplicidade de vínculos. Nossa gestão no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes tem sido pautada pelos princípios da ética pública, da democracia e da transparência. Em setembro de 2016, criamos o Conselho Consultivo do HU, com participação de todas as unidades acadêmicas que fazem uso dos serviços do Hospital Universitário, com representação da Reitoria da UFAL, dos estudantes, da ADUFAL, do SINTUFAL, de organizações da sociedade civil organizada, entre outras entidades e órgãos de governo. E, em janeiro de 2017, publicamos o seu regimento interno. Prestamos conta do que estamos realizando e publicizamos os recursos que recebemos, apresentando trimestralmente os indicadores de desempenho e financeiros do hospital. Em nenhum momento negamos a nossa posição crítica em relação à criação da EBSER e à adesão do HU à mesma, pois em 20 de dezembro de 2012, em um ato monocrático, o então reitor autorizou a adesão do HU a essa empresa sem a prévia anuência do Conselho Universitário da UFAL. Naquele momento, afirmávamos que a crise dos hospitais universitários do país decorria da carência de recursos e de pessoal, cuja saída não passava necessariamente pela criação da EBSER, mas de recursos adicionais e concurso público via RJU para a substituição do quadro de terceirizados e reposição de pessoal. Com a EBSER, não tivemos novas fontes de financiamento. Continuamos recebendo os recursos do Fundo Nacional de Saúde, do REUF, Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, e dos convênios com o Estado e Prefeitura. Apenas aos hospitais universitários que aderiram à EBSER foi concedida a oportunidade de realizar concursos para substituir os terceirizados existentes em torno de 26 mil, entretanto com contratos via CLT. Quando assumimos a gestão do HU,
O contrato com a EBSER já havia sido firmado desde 13 de janeiro de 2013, por um período de 20 anos. Na atual gestão, a reitoria da UFAL e a direção do HU vem solicitando a contratação de mais empregados públicos pela EBSER para não fechar serviços, ao tempo que estamos criando a comissão de acompanhamento do contrato da EBSER. No contexto desta discussão, importa perguntar: a gestão tem trabalhado em prol da melhoria do HU? Respondemos que, a despeito de inúmeros problemas pendentes, vinculados à falta de recursos humanos e às dívidas herdadas, a superintendência e sua equipe têm trabalhado para buscar pessoal seletista para o hospital. Diversos resultados positivos, arduamente conquistados, foram alcançados. Reforma da ouvidoria, garantindo a confidencialidade, a comissão de humanização, o reforço às ações de segurança dos pacientes, a democratização das decisões de transparência de informação através do Conselho Consultivo, a aproximação permanente com as unidades acadêmicas da UFAL, o edital de capacitação, a ampliação da produção do hospital em muitas áreas, a abertura do pronto atendimento oncológico diurno, melhorias da maternidade com reformas e abertura de sala para abortamento, reforma da UTI neonatal e aquisição de um arco cirúrgico para incrementar as cirurgias. Embora consideremos que a unificação dos regimes jurídicos sobre o PRJU, integrado à universidade, seja a melhor forma de gerir o pessoal dos HUs, garantindo autonomia, uniformidade de tratamento e maior estabilidade ao trabalhador, entendemos que a viabilização dessa proposição passa necessariamente pelo protagonismo dos próprios trabalhadores seletistas. Consideramos os empregados públicos de EBSER fundamentais para o funcionamento do HU e em nenhum momento pretendemos dispensá-los. Pelo contrário, os respeitamos e agradecemos a dedicação e compromisso que têm com o funcionamento do HU. Tanto que cerca de 40% dos cargos de direção do hospital são ocupados por empregados públicos da EBSER. Temos um compromisso histórico com a defesa da educação pública, com o Sistema Único de Saúde e com os trabalhadores do setor público, independente da natureza do seu vínculo com o Estado. Afirmamos que não vamos colocar em risco o funcionamento do hospital universitário, tão necessário à população alagoana na sua missão de assistência à saúde, a qual, em mais de 90%, depende exclusivamente do sistema público. Muito menos arriscaremos a sua missão principal na formação dos profissionais da saúde, através da sua finalidade peculiar de ensino, pesquisa e extensão. Sempre estaremos vigilantes em defender o caráter público e universal da educação e da saúde pública, pois a personalidade jurídica de direito privado da EBSER nos preocupa com a possibilidade da adoção da dupla porta de entrada nos HUs, ou seja, além de atender usuários do SUS, atender aos planos privados de saúde. Além da sua privatização por completo, a partir do anúncio do governo federal, de sua intenção de privatizar as empresas estatais. Estamos atentos e atentas para barrar estas possibilidades. Temos dialogado de forma respeitosa com o atual presidente da EBSER, professor Dr. Cléber de Mello Moraes, afirmando nosso empenho para realizar uma gestão com ética pública, transparência, democracia e comprometida em fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão, natureza própria de hospital universitário, além dos princípios do SUS. Preservamos nessa relação com a EBSER o respeito absoluto à autonomia universitária, pois, como consta no Regimento Geral da UFAL, seção 3, artigo 20, inciso 3, o Hospital Universitário é órgão de apoio acadêmico desta instituição. Saudações universitárias. Maceió, em 5 de junho de 2017, Maria de Fátima Cilianski de Andreazzi, superintendente do HU UFAL EBSER, e Maria Valéria Costa Correia, reitora da UFAL. Na Assembleia dos Técnicos, na verdade dos trabalhadores da UFAL e do Hospital Universitário, houve várias falas, a grande maioria sempre apontando que a luta não é contra os trabalhadores da EBSER, pelo contrário, que os trabalhadores passaram por um processo de seleção legítimo, que eles têm... Eles lutaram para conquistar as vagas deles, eles são importantes na estrutura do hospital.
o hospital hoje sofre com a carência de pessoal, então não faria o menor sentido se defender a saída dos trabalhadores da EBSER. Muito pelo contrário, né? A defesa é que a EBSER não deveria existir, deveria ser extinta, mas que todos os trabalhadores da EBSER que trabalham lá no HU deveriam ser incorporados ao regime jurídico único, para que não tivessem prejuízo, né, nas suas carreiras. Mas, de um modo geral, o que se estranhou muito foi essa exoneração feita de noite. Foi na noite do dia 6, a Assembleia já estava marcada para discutir a nota de repúdio que foi feita pelo sindicato da EBSER e os trabalhadores da EBSER contra a superintendente. E na véspera de noite ela foi exonerada, então o teor da Assembleia mudou totalmente. A fala da Betânia, vocês vão ouvir um trecho agora, ela revelou uma parte interessante dessa história toda que talvez explique os acontecimentos. De que a Catarina, que seria a segunda na linha sucessória, tinha sido solicitado que ela fosse trocada por outra há mais de mês, assim, vocês vão ouvir. Eu acredito que isso ajuda a explicar um pouco por que essa exoneração aconteceu agora e desse jeito tão abrupto. Mas eu queria só que a gente refletisse um pouco. Em aceitando, né, nós aqui não aceitamos esta intervenção da EBSER com a exoneração da professora Fátima, legitimamente indicada pela nossa reitora, que foi eleita por nós. Então, a primeira coisa, não aceitaremos essa intervenção e não aceitaremos a doutora Catarina como intervenção. Claro, aceitar essa posição autoritária, essa exoneração autoritária da EBSER é aceitar a quebra da autonomia universitária. E nós vamos aceitar, porque vejam bem, há mais de um mês a superintendente pediu a substituição da doutora Catarina como substituta dela. Foi indicada a professora Regina como substituta. Eles engavetaram o processo, fingiram que não entenderam e não fizeram a exoneração dela como substituta da professora Fátima. Pois bem, isso já é um fato. Isso é fato, que muita gente desconhece. Mas há mais de um mês foi pedido e eles não aceitaram. A segunda-feira, a professora Fátima, ainda como superintendente, solicitou a exoneração da doutora Catarina. E eles fizeram de conta que não entenderam. Né? Ou seja, já é a quebra da autonomia. Então, nesse sentido, nós não aceitaremos e vamos resistir e vamos ocupar esse hospital para a superintendente e a direção da EBSER que está vindo de Brasília, com os demais médicos que foram e a equipe que foi para Brasília entregar o abaixo-assinado. Na Assembleia foi aprovada também uma nota de repúdio e tivemos alguns encaminhamentos que vocês ouvem agora. A gente vai fazer, claro, todas as correções que precisarem, e aí eu peço que as pessoas se prendam ao conteúdo da nota. Ajustes ortográficos, de escrita, a gente faz depois sem nenhum problema. Nota de repúdio à exoneração da superintendente Fátima Sirianski. Os trabalhadores técnicos administrativos da UFAL, reunidos em Assembleia Extraordinária em 7 de junho de 2017, no hall do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, vem ao público repudiar veementemente a exoneração da superintendente do HU, Maria de Fátima Sirianski de Andreazzi, publicada hoje no Diário Oficial. A exoneração da superintendente Fátima Sirianski é um verdadeiro golpe e gravíssimo ataque ao UFAL e à autonomia universitária. O presidente da EBSER, Kleber Moraes, nomeado pelo ilegítimo golpista governo Temer, confirma, com esse ato de exoneração, o interesse deliberado da direção dessa empresa em promover o estado de crise e conflito
informações acerca do que representa o modelo da EBSER, precisamos lutar contra essa absurda ingerência no nosso hospital universitário, que tem como objetivo desmontar um projeto democrático de gestão pública. A partir da gestão de Vasco Siliansky no HU, houveram avanços fundamentais no diálogo com os trabalhadores e na busca pela resolução democrática dos conflitos e problemas do hospital. Em completo contraste com a gestão anterior do HU, a superintendência vinha efetivamente buscando criar um ambiente democrático, com constante diálogo com os sindicatos, com valorização do conselho consultivo e de transparência na gestão. Recordemos ainda que o modelo da EBSER foi imposto autocraticamente ao HU e o FAO pelo reitor anterior, e que no último pleito, a candidata eleita, a atual reitora Valéria Corrêa, apresentou abertamente seu posicionamento crítico ao modelo da EBSER e a forma que deu adesão na UFAO. Portanto, não é surpresa todas as políticas externadas pela superintendente Fátima, indicada pela reitora Valéria Corrêa, no uso de suas prerrogativas conforme preconizam as normas da própria EBSER, em defesa de um outro modelo de gestão, bem como na incorporação dos trabalhadores da EBSER no quadro dos RJU. Cabe assinalarmos o nosso comprometimento histórico na defesa intransigente da classe trabalhadora, acima de qualquer corporativismo de parte a parte. Foi esse prisma que, corretamente, lutamos arduamente contra a criação da EBSER e a posterior adesão da UFAO, a mesma. E também, em coerência com nossos princípios, estamos com os trabalhadores empregados da EBSER na defesa inegociável da preservação dos seus empregos e da luta pela manutenção e ampliação dos seus direitos. A EBSER, criada no apagada luz do governo Lula em 31 de dezembro de 2010 com o MP 520, posteriormente, já no governo Dilma, transformada em lei 2550, foi apresentada pelos governos petistas como a salvação da vida dos hospitais universitários. Contudo, em consonância com as alegações históricas do movimento de defesa do SUS, das lutas contra a privatização da saúde, entendemos, desde a criação dessa empresa, que, na realidade, tal política representava uma ameaça ao SUS, uma medida de cariz privatista que feriu a autonomia universitária, que comprometia o caráter de hospital-escola e um retrocesso na democracia e do controle social dos HUs. Passados quase 7 anos da criação da EBSER e cerca de 4 anos da sua gestão nos HUs, vimos que a crise dos hospitais não somente não foi resolvida, como em alguns aspectos ampliada. Muito distante das promessas de aumento do atendimento e da modernização administrativa, os problemas estruturais se acumulam, o subfinanciamento persiste. Além do modelo da EBSER ser contraditório com os princípios e a lógica do SUS, ele veio aprofundar os conflitos com a existência de diversos regimes e situações contratuais. RJU, empregados públicos, seletistas, terceirizados, nacionais, enfim, no interior dos HUs. Cumpre ressaltar que nós, juntamente com o movimento popular que se colocaram contra tal modelo, sempre denunciamos essa tentativa intencional de dividir a nós trabalhadores, todos lado a lado e em uma mesma instituição, mas com salários e direitos desiguais entre si. A intenção sempre foi nos fracionar para nos enfraquecer em conjunto e atacar a todos. É precisamente isso que a EBSER nacionalmente tem estimulado, ao que concordamos todos os trabalhadores do HU, independente do seu regime a que fazem parte, devem unificadamente rechaçar. Em nome da solidariedade de classe, da defesa da educação e saúde públicas gratuitas, universais, de qualidade totalmente apreciada, da autonomia universitária, da defesa do hospital universitário professor Alberto Antunes, da UFAO, fazemos um chamado a todos os trabalhadores, independente da sua forma de vínculo, para lutarmos incansavelmente, lançando mão de todos os instrumentos legítimos de luta que dispomos contra essa absurda ingerência do hospital que visa tão somente impor mais retrocessos ao caráter do HU e aos direitos de todos os trabalhadores. Então, olha só, inicialmente a gente queria fazer 2 declarações. A primeira é acerca daquela nota que foi lida aqui. Aquela nota nós entendemos que está dentro do espírito que foi discutido aqui e não chegou a nenhuma proposta de alteração. O Rômulo fez aqui uma revisão ortográfica, textual, para melhorar ela, mas não foi realizada, eu acho, justamente por ela estar em consonância com o que foi discutido. Em segundo lugar, aí eu gostaria de trazer a proposta da gente aprovar
uma carta aos companheiros da FASUBRA para que seja adiantado um seminário dos agaúdos. Existe uma proposta já no âmbito da FASUBRA de realização do seminário dos agaúdos. Só que em função do calendário nacional, esse seminário foi adiado. E nós achamos que ele se faz ainda mais necessário. Esse seminário, inclusive, conta com o convite e vai ter a participação em outros estados. E nós esperamos que o Sincé Alagoas se disponha também a participar para a gente debater nacionalmente os problemas dos hospitais universitários e as saídas que os trabalhadores têm que construir para elas. Esse é o objetivo do seminário. Então a carta seria uma carta de solicitação à direção da FASUBRA para que o seminário ocorra, tão logo e que ocorra junto da próxima plenária da FASUBRA que está sendo marcada. Compreendido, gente? Então eu gostaria de colocar em votação essas duas questões. A primeira questão é a nota, que é o nosso posicionamento. Além dessa nota, a gente vai precisar, acompanhando os cursos dos acontecimentos, fazer vários tipos de ações, seja manifestação, seja o que seja. Mas por hora, para começo de conversa, a gente precisa afirmar a nossa posição sobre isso e divulgar. Certo? Por isso que essa Assembleia vai ter que ter essa função. Certo? Então, em regime de deliberação, aqueles que aprovam, manifestem-se aqueles que aprovam a nota lida aqui em repúdio ao ato de exoneração da Superintendente Fábio Sinianski. Trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador unido jamais será vencido. Companheiros que são contrários à aprovação da nota, ok? Abstenções. Então, por unanimidade, está aprovada a exoneração da Superintendente Fátima. Agora em votação, a carta endereçada aos companheiros da FASUBRA, que junto com todos os sindicatos de base, incluindo o Sindufal, realizaram a luta nacionalmente contra a implantação da EBSER e continuam discutindo e tentando saídas dos trabalhadores para as crises dos hospitais. A nossa solicitação é para que o seminário, que já está programado, mas que ainda está sem data, seja realizado tão logo, o mais breve possível, e juntamente a plenária nacional da FASUBRA, que era para ter sido realizada no mês passado, só que teve que ser adiada em função do calendário nacional de Marcha Brasília, certo? Então, todo mundo esclarecido da proposta? Aqueles que são favoráveis à aprovação dessa carta endereçada aos companheiros da FASUBRA, por favor, levantar o braço. A nossa luta é todo dia. Não é mercadoria. Nossa luta é todo dia. Não é mercadoria. Nossa luta é todo dia. Não é mercadoria. Companheiros contrários à proposta da carta. Ninguém? Abstenções. Então, aprovado também por unanimidade. Já ao fim da Assembleia, aconteceu que uma turma da EBSER, da equipe que comanda lá, chegou no HU, vieram do aeroporto, e a gente aproveitou a ocasião para ir lá atrás deles, tentar conseguir uma explicação, um esclarecimento sobre por que aconteceu essa exoneração dessa forma. O grupo se reuniu na sala da administração, que é onde trabalha o superintendente, trabalha o pessoal, que administra o hospital. Quem estava lá da EBSER simplesmente não falou praticamente nada com a gente. A Catarina foi falar, mas na prática o que ela fez foi justificar porque ela assumiria interinamente o cargo de superintendente. E o estranho disso tudo foi o papel do sindicato da EBSER, que foram eles, o pessoal do sindicato da EBSER, recém-criado, que saíram na defesa da gestão da EBSER. Vocês vão ouvir um resumo do que rolou lá. Nós estamos aguardando depois de uma nova Assembleia, que discutimos o assunto, no qual aprovamos a nota de repúdio ao acontecer. Nós queremos e
achamos que a EBSER Nacional deve isso, com explicação sobre isso. É difícil explicar o que aconteceu? Porque estão todos aqui. Estamos aqui esperando ouvir vocês. Vocês vão? Nós O somos que eu não entendo é que é a dificuldade, talvez seja difícil explicar o que nós caracterizamos, o que é um golpe. Se essa é a resposta, se o silêncio de vocês é a resposta, isso tem significado sim. E já é uma resposta, não é? Vocês têm dificuldade de falar que já é uma resposta. Nós estamos aguardando. Vocês precisam saber que existe uma portaria que sempre foi usada, todas as vezes que a doutora Fátima se afastou, a substituta dela é a gerente de atenção à saúde, que no caso sou eu. A doutora Fátima tirou férias no mês de fevereiro, quem assume inteiramente sou eu. A doutora Fátima viaja para um congresso, quem assume sou eu. Doutora Fátima adoece, quem assume é a gerente de atenção à saúde. Eu só quero nesse momento colocar isso. Todas as pessoas da gestão sabem que quem assume substituindo a superintendente é a gerente de atenção à saúde. Então é só isso que a gente vai falar. Agora, fico aguardando uma reunião, como a doutora Fátima sempre fez com o sindicato, de forma educada, ela sempre sentou e ouviu. É dessa forma que se pode conversar, e não numa situação dessa. Que foi gerado golpe. Eu quero saber se é nacional, já que a Catarina, né, não se pronunciou sobre, a EBSER Nacional vai ter a coragem de se posicionar e explicar. Se o direito for nossa resposta, nós podemos encerrar esse ato de conta, mas se nós queremos ouvir, Isso aqui que a gente está passando não é a ferramenta que vai surtir algum efeito na nossa vida e no nosso hospital. Hoje, pacificar essa situação, pacificar, entendeu? O Sindicer é o sindicato de trabalhadores ou o sindicato patronal? De trabalhadores ou do patronato? E para encerrar, os últimos áudios que tem aqui são um informe sobre a greve geral, que está marcada, já foi definida, e a gente chama todo mundo para participar, do país inteiro. Procure na sua cidade se informar sobre como será, que horário vai ser, onde vai ser, e participe, porque se vocês estão acompanhando as notícias recentes, vocês viram que o presidente atual, ele escapou da cassação pelo TSE e ele está todo pimpão lá, achando que vai sair bem. A única forma de derrubá-lo de fato vai ser com força das ruas, pedido das ruas. Não só derrubá-lo, mas a gente precisa principalmente derrubar essas reformas, né, essas contra-reformas que ele está levantando. Então vocês vão ouvir um chamado, né, um informe sobre essa greve geral e uma nota que foi aprovada lá no Consune de posicionamento na atual conjuntura. É o seguinte, pessoal, os informes rápidos que a gente tem. Essa segunda-feira foi confirmado nacionalmente pelas centrais sindicais em reunião, em DIEESE, a marcação de uma nova greve geral. A exemplo do que nós fizemos em 24 de abril, em continuidade às lutas contra o governo Temer e contra as suas reformas, e tem uma nova greve geral marcada agora para o próximo dia 30 de junho desse mês, né, e com esquenta, né, ou seja, atos nos estados e preparatórios no dia 20 desse mês. Então, nós vamos fazer
estamos marcando aí para a semana do dia 20 uma assembleia geral, né, da nossa categoria para adesão à greve geral, para a construção dessa greve geral, essa luta que nós estamos travando contra a retirada de direitos e contra esse governo legítimo. Já estamos desde já iniciando as divulgações, o chamado à categoria, a adesão a essa greve geral, mas nós vamos precisar fazer uma outra assembleia sobre esse tema também. Nota do Conselho Universitário da UFAL sobre a conjuntura nacional. O Conselho Universitário da UFAL, CONSUNE, vem publicamente se manifestar a respeito das graves denúncias que atingem a nação brasileira, envolvendo o presidente da República e seu aparato político, parlamentares e grandes corporações, causando a indignação da população brasileira e o questionamento da legitimidade do governo. Diante dessa realidade, defende 1. Que seja garantida a soberania popular com eleições diretas para presidente e vice-presidente, conforme preconiza o artigo 14 da Constituição Federal de 1988, impedindo qualquer alternativa que tenha como propósito a permanência no poder dos que destroem a democracia, a ética pública e os direitos sociais. Segundo, que as reformas previdenciária e trabalhista em tramitação no Congresso sejam imediatamente suspensas, pois retiram direitos historicamente conquistados pela população brasileira. Terceiro, a universidade pública, gratuita e seu financiamento público, visto que os constantes cortes e contingenciamentos orçamentários têm impactado na continuidade das obras, na compra de equipamentos, nas condições de permanência dos estudantes, na precarização das condições de trabalho de docentes e técnicos administrativos, podendo levar inclusive à paralisação do funcionamento das atividades universitárias. A universidade, patrimônio da sociedade, com atuação em ensino, pesquisa e extensão e através de sua produção científica e tecnológica, contribui para o desenvolvimento da nação brasileira e para a formação desta e das gerações futuras. Portanto, deve ser considerada prioridade nas políticas governamentais. Quarto, que seja garantido o livre direito à manifestação e associação em consonância com os preceitos constitucionais, assim como urge que o governo brasileiro cumpra suas obrigações internacionais com relação aos direitos humanos, elegendo como prioridades o respeito e a garantia do direito à vida, à integridade pessoal, o respeito à diversidade de gênero, étnico, racial, sexual e religiosa, entre outros direitos fundamentais. Diante dessa realidade, o Conselho Universitário da UFAL conclama a comunidade universitária para a vigilância permanente na defesa do Estado Democrático de Direito, da soberania popular e dos direitos sociais e da universidade pública. À tarde, a reitora esteve lá no hospital e ela está recorrendo dessa exoneração, e a gente entende, tanto ela quanto os trabalhadores, de modo geral, entendemos isso como uma ameaça à autonomia universitária, essa intervenção arbitrária que a EBSERH está tentando fazer. E a reitora já deixou claro que não vai aceitar a Catarina como superintendente interina. Como eu já adiantei lá no Politicast Reset deste ano, as reuniões do Conselho Universitário no campus Acê Simões, que é o campus principal, né, as reuniões do CONSUNE, estão sendo transmitidas pelo YouTube e depois da transmissão se tornam vídeos que podem ser acessados. Então, se vocês quiserem acompanhar em detalhes o que aconteceu no CONSUNE, de que esse episódio trata, ouvindo todas as falas, é só acessar o vídeo. Você pode entrar em contato conosco através de contato@politicast.info. A gente tem uma conta lá no padrim.com.br/politicast para quem quiser contribuir financeiramente com este podcast. Queria aproveitar também para sugerir que vocês ouçam um podcast novo, tá aí na área, se vocês se interessam por software livre, que é o Papo Livre, que é uma turma antiga da comunidade de software livre, e tá, assim, até agora só tem 2 episódios, mas está muito bacana, com um nível muito bom.
E inauguramos recentemente um canal de informações também na rede Matrix. É o Politicast em matrix.org. Se você já está nessa rede, é só seguir a gente lá. Se não está ainda e quiser testar, e se você utiliza Android, eu utilizo aqui o aplicativo Riot. Mas vocês podem pesquisar lá em matrix.org e ver assim, qual a melhor solução para o seu sistema operacional e o seu ambiente. No mais, a gente fica por aqui. Lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima.